4 jogos sem vitórias, 3 derrotas nos últimos 4 jogos e nesse agora levou 3 gols, apesar de fazer seu golzinho de honra. O Villa começa a oscilar forte no momento decisivo da Série B e começa a colocar a sua situação no G4 em grande perigo. Vamos analisar essa derrota de um Tigre contra outro Tigre na Série B agora. Fala aí, torcedor que tá sofrendo pra ficar no G4, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Victor Gader e antes de mais nada deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho pra acompanhar as notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos falar desse jogo que coloca o Villa Nova numa situação esquisita, talvez até um pouquinho complicada, vamos lá. E tem Tigrão na liderança. Não, mas pera, não é o Villa Nova. O Novo Horizontino assume a ponta da Série B após vencer o Villa com um jogo que ele mereceu vencer. E sinceramente, o Villa mereceu perder. Villa que nos últimos 4 jogos perdeu 3 e levou 6 gols. Sendo que antes dessa sequência, o Villa tinha sofrido apenas 5 gols durante toda a Série B. Era a defesa mais segura, né, do campeonato, a menos vazada. Continua sendo, apesar dos 11 gols levados, mas oscilou forte nas últimas partidas e mostrou nesse jogo que está precisando de uma sacudida, porque começa a colocar a sua situação em perigo. Uma coisa que o torcedor do Villa Nova já está um pouco habituado, negativamente falando, é o Villa colocar nele aquele gostinho de esperança de que vai conseguir brigar pelo acesso à Série B, acesso à Série A, perdão. E ele começa a oscilar e daqui a pouco o Villa tá brigando pelo rebaixamento. Não acho que vai acontecer isso, obviamente, nessa temporada. Mas o Villa Nova, que vinha em uma sequência muito boa, começou a degringolar a situação lá no jogo contra o Londrina, não é? Deu uma oscilada forte e agora se coloca numa posição estranha no campeonato. É uma equipe que ainda está no G4, mas não vence há 4 jogos. É uma equipe que mostra fragilidade ofensiva, problemas defensivos e um meio de campo espaçado, coisa que a gente não via no Villa Nova. A escalação do Villa, que o Claudinei colocou em campo, é aquela escalação que a gente já espera sem o Caio Dantas, que ainda está contundido, né? Ainda não tem condições de jogo. Veio com o Denis no gol, Donato e Doma na zaga, Léo Duarte e Gelado nas laterais. No meio, Ralf, Souza e Lourenço. Na frente, Everton Brito, Neto Pessoa e Guilherme Parede. E assim, essa escalação do Villa prioriza a armação pelo meio, porque o Lourenço ele vai fazer essa tendência em chamar o jogo para o meio e aproveitar no máximo as pontas para cruzamentos, né? Porque o Villa tá tendo dificuldade nessa criação pelas pontas. O Léo Duarte e o Gelado até apoiam, né, ofensivamente, mas deixam avenidas na defesa. E aí o adversário sempre está aproveitando isso. Nesse jogo, o Villa até começou relativamente bem, apesar de tomar um golaço que foi anulado, né, do Novo Horizontino. O Villa começou o jogo bem e fez ali um primeiro tempo, até levar o primeiro gol, fazia um primeiro tempo até interessante e até tinha um pouquinho, um jogo um pouquinho mais interessante, mais eficiente ofensivamente do que o Novo Horizontino, obviamente, como eu falei, até levar o gol. O Villa chegava na frente, conseguia finalização, teve 2 faltas perigosíssimas cobradas pelo Lourenço, que fazia uma boa partida até então. E o Novo Horizontino, jogando em casa, subia com um perigo também, teve um gol perdido na cara do gol, muito perigoso, que poderia abrir o placar naquele momento. Mas era um duelo franco e as duas equipes faziam um bom jogo, né? E aí o Novo Horizontino, num lance muito bonito, uma troca de passes típica de videogame, conseguiu ali infiltrar na área do Villa Nova e o atacante Ronaldo finalizou para dar o primeiro gol, né? Gol que abriu o placar para o Tigre de São Paulo, né? O Tigre do interior de São Paulo. E o Novo Horizontino, com aquela vitória parcial, ia assumindo a liderança, coisa que o Villa Nova podia fazer se conseguisse vencer.
Mas, como a gente vem vendo, o Vila Nova oscilou muito nos últimos jogos. E os mesmos problemas que aconteceram no jogo anterior voltaram a acontecer nesse. Não exatamente na parte dos gols, tá? Porque apesar dos gols, a defesa não ter sido eficiente a evitar os gols que aconteceram, não foi exatamente como aconteceu nos jogos anteriores. Não foi bola aérea, escanteio, né, essas coisas. Foi o adversário conseguindo produzir, tá? Além disso, a gente tem que falar também das polêmicas desse primeiro tempo, né? Teve o pênalti do Novo Horizontino, um chute que esbarrou na mão do zagueiro do Vila. Se não me engano, foi o Doma, não tenho certeza. Mas a bola pegou na mão que estava mais ou menos colada no corpo, tá? Se você analisar o lance com uma certa cautela ali, um cuidado, você verá que a bola bate na mão que não está exatamente colada, ela está um pouco afastada do corpo, mas o jogador está girando, né, em direção ao gol, assim. Então alguns árbitros levariam essa interpretação como uma bola numa mão que está junto ao corpo, não é a mão que está afastada, né, que a bola bate. Então alguns torcedores do Vila podem sim ficar bastante sentidos e acharem que foram roubados, né, como se diz, né, na gíria do futebol, por conta desse pênalti, tá? Mas independente de ter sido pênalti ou não, e na minha opinião, a interpretação seria bem equilibrada, tá? O juiz deu o pênalti porque a bola de fato não estava, a mão, né, no caso, não estava totalmente colada no corpo. Eu entendo essa marcação, acho exagerado, porque pra mim poderia ser considerado mão junto ao corpo, porque tá bem próximo ao corpo do jogador do Vila. Então é uma bola complicada ali para a arbitragem. Entendo o torcedor do Vila que se sinta injustiçado, roubado, como se diz, né? E também entendo o torcedor que vai falar, não, foi pênalti mesmo, cara, foi muito, porque a mão não estava colada ao corpo, né? Como eu vi alguns torcedores falando. E assim, é essa situação que fica, né? De fato foi pênalti, marcado pelo juiz e validado pelo VAR. E aí o Ronaldo cobrou o pênalti, fez seu segundo gol na partida, o segundo gol do Novo Horizontino. E no primeiro tempo o Vila Nova já perdia de 2-0. E perdia sem levar perigo ao gol adversário. Esse era o fato, tá? O Vila Nova não conseguia criar, por mais que o Lourenço fizesse uma boa partida, não tinha uma triangulação eficiente. O Neto Pessoa muito abaixo, mas tipo muito, sabe? Ele já vinha mal nas últimas partidas, mas hoje degringolou de vez o negócio, tá? Não conseguia acertar um passe, uma finalização, posicionamento errado. O Guilherme Parede também fazendo uma partida extremamente abaixo. O Everton Brito até tinha um pouco de lógica ali nas suas jogadas, mas os outros jogadores não acompanharam, né, as linhas de raciocínio do Everton Brito, e também não fez uma grande partida. E em geral, o Vila Nova parece um time muito nervoso e inseguro em campo, tá? Dificuldade de fazer coisas simples, saídas de bola simples, toques simples, porque parece que tem uma pressa muito grande de marcar o gol, e quando a pressa vem muito forte, o time não se organiza para fazer. O Novo Horizontino, por sua vez, jogou com tranquilidade, chegava com velocidade, mas não chegava com pressa. E tem uma diferença muito grande, né, entre essas duas características. E aí o Novo Horizontino leva um 2-0 pro intervalo. O Claudinei faz uma mudança no intervalo, né, pro segundo tempo. Inclusive, se não me engano, ele tirou o Gelado, que tinha cartão, e entrou com o Diego Renan. Só que no segundo tempo, o Novo Horizontino, que tem também uma excelente defesa, que tinha até então, no momento, 11 gols, né, sofridos até aquele momento, se fechou muito bem. E o Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, armou seu time no segundo tempo para não deixar o Vila jogar. E o Vila não jogou, tá? Segundo tempo veio as substituições, entrou Naninho, que entrou bem, na minha opinião, tá? Entraram outros jogadores ali também, no decorrer da partida, e o Vila Nova não engrenava. E é uma coisa que vem acontecendo nos últimos 4 jogos. O Vila não consegue achar um futebol parecido com o que ele fazia nos primeiros jogos da Série B, né, dessa Série B. Não faz uma marcação alta, como era uma característica muito positiva do Vila nos primeiros jogos, ali nos primeiros 8, 9 jogos da Série B. Esquece, não tá fazendo. A marcação fica muito presa ao meio de campo para trás, no campo defensivo.
Quando tem a bola, o time é muito espaçado. Antes o time subia em bloco. Parecia que o time jogava todo concentrado num pequeno espaço de campo, né? Do gramado. E hoje não, o time é muito espaçado, a defesa é muito espaçada. Existe uma desconcentração de jogadores no local onde a bola está. Falta uma marcação um pouco mais precisa sem a bola. Falta uma aproximação mais precisa com a bola, né? Então assim, muitas características positivas que o Villa vinha tendo nessa Série B se perderam nesses últimos jogos. E hoje ficou mais claro ainda, porque quando o Villa não tinha a bola, o Villa bagunçava. Ele não conseguia se postar para fazer uma recuperação rápida e um ataque, um contra-ataque rápido. Tanto é que você pode olhar aí no segundo tempo que quase não teve contra-ataque. No único que o Villa conseguiu acertar uma jogada, o Villa fez o gol. Mas não sem antes levar o gol, né? Levou um gol ali numa bela jogada do Novo Horizontino. Uma jogada usando exatamente características que o Villa não tinha, que é a saída de bola errada. O Villa sofreu o mal que ele fazia para os adversários, que foi a pressão na saída de bola. Novo Horizontino no segundo tempo, com 2-0 a seu favor, marcando saída de bola do Villa e recuperando a bola até com uma certa facilidade. E nisso consegue chegar ao seu terceiro gol, um belo gol por sinal, e coloca o Villa num 3-0, numa partida desastrosa, né? Na minha opinião, até coloco também a culpa no próprio Claudinei Oliveira, porque demorou demais para entender a situação do jogo. O Villa até os 30 minutos não jogou no segundo tempo, precisou levar um gol pro Claudinei enxergar a gravidade da situação e começar a fazer alguma coisa com o time. E aí depois o Villa fez seu golzinho de honra, né, ali com o Guilherme Parede, que estava precisando fazer um gol, porque vinha insistindo muito nas últimas partidas, até com um certo individualismo, mas ainda é o único jogador que tenta ser agudo. O Neto Pessoa erra demais, o Everton Brito não é esse jogador agudo, ele é um jogador quase de armação, e aí consegue fazer o seu golzinho de honra, obviamente foi pro tudo ou nada no final, mas não conseguiu, né, diminuir mais ainda o prejuízo. Com isso, com esse gol, ele faz com que o Novo Horizontino deixe de ser a defesa menos vazada. Novo Horizontino levou seu 12º gol, então o Villa é a defesa menos vazada ainda, com 11 gols, mas coloca-se numa situação gravíssima, dadas as intenções do time, né, do time Tigrão aqui de Goiás, né, aqui do estado. O Villa Nova não só perdeu a oportunidade de assumir a liderança, como se põe numa situação muito arriscada. Pode ser ultrapassado e pode deixar o G4, coisa que seria assim, mexeria muito com o psicológico do time. Afinal, o Villa Nova, a tendência, a importância disso pro Villa Nova é manter-se entre os 4 primeiros para terminar o Brasileirão nessas posições e subir para a Série A. Se deixar escapar essa situação, cara, vai ser uma tragédia muito grande, tá? Porque talvez seja esse o ano mais decisivo, aquele mais claro que o Villa teria chances de conquistar esse acesso e tá deixando escapar com um futebol bastante irregular e instável. Precisa rever o seu futebol, o Claudinei precisa rever o funcionamento tático do time. Sem o Caio Dantas, o 4-3-3, porque sim, o time está jogando praticamente num 4-3-3, não funciona. Precisa pensar bem em como vai posicionar suas peças para conseguir fazer com que o time seja compacto novamente, pressione saída de bola e utilize os erros do adversário para fazer os seus gols. Hoje perdeu oportunidades, teve até erro na saída de bola do goleiro, o Jordi. Ele errou uma saída de bola, o Neto Pessoa, na sua incompetência que está tendo nos últimos jogos, perdeu o gol com uma oportunidade claríssima. E aí o Villa vai se deixando escapar pontos, as rodadas vão passando, daqui a pouco o Villa tá fora do G4. E aí? Aquele primeiro turno arrasador vai ser jogado no lixo? Tem que ser revisto, tem que ser repensado e tem que ser reanalisado o estilo de jogo do Villa Nova. Os últimos 4 jogos deixaram claro que do jeito que tá, sem o Caio Dantas, não funciona.
essa foi a minha análise. Se você curtiu, deixe seu curtir aqui embaixo. Se não curtiu, deixa o joinha no reverso. Mas coloca aqui nos comentários a sua opinião, tá? Quero saber o que você achou do jogo. Quero saber o que você achou da análise, beleza? Se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos. E um abraço do torcedor atleticano.